Daremos continuidade na nossa série de mensagens deste mês, onde a gente tem tratado desse tema da vitória sobre o Satanás. E antes de começar, eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua palavra, como o povo do Senhor, e nós rogamos a Ti para que o Senhor envie o espírito de sabedoria, de revelação, para conhecermos o Senhor, para conhecermos a sua palavra, para conhecermos a sua vontade revelada, Pai. Senhor, aquilo que nós não conseguimos fazer, nós rogamos que o seu Espírito faça, opere em nós, Pai, mediante a sua instrução, mediante a sua palavra. Que o Senhor me envolva com a sua presença, com a graça do Senhor, o amor do Senhor, e a cada um dos meus irmãos também. Coloca em nós um coração disposto a obedecer. E se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, que a gente não endureça o nosso coração, Pai, mas que prontamente nós nos rendamos ao Senhor. Nós juntos nos submetamos ao seu agir, conduzir, Pai. Opera nas nossas vidas, transforma-nos nessa manhã. Usa da minha vida, tem misericórdia de mim, Pai. Fala através de mim. Amém. Amém, meus irmãos. O tema da mensagem de hoje é vencendo Satanás com a igreja. Vencendo Satanás com a igreja. E o texto base da nossa mensagem é 2 Timóteo, capítulo 2. Se vocês já quiserem abrir, a gente fará a leitura daqui um pouquinho. 2 Timóteo 2. Então, nós estamos trabalhando nesse último mês esse tema da vitória de Cristo sobre Satanás, e hoje eu quero refletir com os irmãos sobre como nós participamos dessa vitória de forma comunitária, como igreja, como nós vencemos o nosso inimigo como igreja, como corpo de Cristo. Foi lido no texto de abertura, Mateus 28, e após Jesus ressuscitar e dar as instruções às mulheres, aos seus discípulos, de que se reunissem, ele arroga a si toda a autoridade e ele envia os seus discípulos para aquilo que é entendido como a grande comissão da igreja, que diz respeito à pregação do evangelho, ao anúncio da palavra de Deus, que por sua vez convoca pecadores ao arrependimento. Estes são tornados, feitos discípulos de Jesus Cristo. Também são ordenados a que batizem aqueles que vão se convertendo, como um selo, uma marca do ingresso destes no corpo de Cristo, e também a ensinarem a palavra de Deus, ensinar a guardar todas as coisas que Cristo havia ordenado aos seus discípulos. E essa comunidade de discípulos ao redor da terra é o que forma a igreja de Jesus Cristo. A igreja do nosso Senhor Jesus é essa comunidade dos discípulos espalhados pelos 4 cantos da terra. E pensando na gente aqui como Igreja Presbiteriana República, nós somos um dos muitos ajuntamentos deste corpo. Somos um pedaço, digamos assim, deste que é o corpo do nosso Senhor Jesus. Nós somos uma embaixada terrena do reino de Cristo. Então, estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais e aqui estamos como embaixadores do seu reino. E essa é como que uma embaixada terrena do reino do nosso Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. E essa reunião, esse ajuntamento dos discípulos do Senhor Jesus Cristo ao redor do mundo de todas as eras é o que forma a igreja invisível. É o que nós entendemos por ser a igreja invisível. Em contrapartida, nós aqui, como a gente vê um ao outro, nós entendemos que somos a igreja visível do nosso Senhor Jesus. E essa distinção da igreja visível da igreja invisível se dá apenas por reconhecer que nem todos aqueles que são membros da igreja visível necessariamente são membros da igreja invisível. Nem todo mundo que frequenta um culto ou que se torna até membro, por exemplo, de uma igreja necessariamente experimentou do novo nascimento. Crê no Senhor Jesus,
obedece o Senhor Jesus, ama o Senhor Jesus, ama o seu próximo. Então essa distinção de igreja invisível da igreja visível se dá apenas por reconhecer essa verdade, de que entre o trigo sempre haverá joio, e Jesus conta essa parábola para fazer essa diferenciação. E ele diz que no fim dos tempos a colheita será feita, então ele vai separar o joio do trigo, não é responsabilidade de ninguém fazer isso. A semente do evangelho é lançada, e isso começa a gerar fruto, mas a parábola diz que o inimigo também semeia más sementes, sementes ruins no meio daquela plantação. E é o joio, como uma forma de trigo, parecendo um trigo, e assim no nosso meio também, inevitavelmente, nós temos pessoas que amam o Senhor, mas pessoas que ainda não o amam, que ainda não nasceram de novo. Então um dia todos os que de fato nascerem de novo serão reunidos diante do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. A igreja invisível será então plenamente reconhecida em sua glorificação diante de Cristo. Essa igreja será visível, então, por toda a glória, a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual eu e você fazemos parte. Amém? Que bom, amém, glória a Deus. Então, até lá nós estamos nesse processo de santificação. Dia após dia, somos transformados pelo Espírito, transformados à medida que contemplamos o Senhor, à medida que o conhecemos através da sua palavra. De pouco em pouco, somos transformados à imagem de Cristo. E a igreja do nosso Senhor está sendo edificada. E como é que essa igreja está sendo edificada? Nós estamos sendo edificados como o corpo de Cristo. E Cristo é a pedra angular onde a sua igreja é edificada. E isso ocorre através do cumprimento da grande comissão, do anúncio do evangelho, do fazer discípulos, do batizá-los e de ensiná-los a guardarem a palavra de Deus. O fim da grande comissão é formar igrejas, ajuntamentos, a comunidade daqueles que amam o Senhor. Agora, existem de fato zilhões e zilhões de igrejas de todas as formas, tamanhos, cores, tradições, liturgias e por aí vai. E parte importante do legado que os reformadores nos deixaram é de distinguir o que é a verdadeira igreja, e a gente fala isso na aula de novos membros, os que participaram deste ano talvez estão com isso mais fresco na mente. Existem algumas marcas distintas daquela que é a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus, ou algumas características, que são essas três. A fiel pregação da palavra é uma das marcas da verdadeira igreja, bem como a administração dos sacramentos, que nós fizemos hoje aqui. Nós entendemos que o fazemos em obediência à palavra, o batismo e também o exercício da disciplina, como marcas da verdadeira igreja. Como está a citação acima, Kevin Van Hooser diz que a igreja é um teatro do evangelho. Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos aqui, de certa forma, é uma representação, é uma encenação das verdades do evangelho, das verdades bíblicas, ocorrendo aqui entre nós. Então, quando nós estamos diante da palavra do Senhor, nós vemos a salvação acontecendo, nós vemos pessoas se convertendo ao Senhor, nós vemos pessoas sendo transformadas diariamente pela ministração, pelo anúncio da palavra. Nós vemos também o povo de Deus conhecendo o Senhor, à medida que está exposto diante de sua palavra. Nós vemos também o povo de Deus sendo educado, sendo instruído. Também vemos o povo de Deus sendo enviado e estimulado para que deem continuidade na missão do Senhor. Nos sacramentos, no batismo, nós podemos observar a fidelidade de Deus, a aliança que Ele tem com o seu povo, como foi lido em Gênesis 17. O Senhor estabelece uma aliança entre Abraão e a sua geração. Toda vez que nós vemos e toda vez que nós batizamos os nossos filhos, nós somos lembrados disso. Existe uma aliança de um Deus que permanece fiel a nós, aos nossos filhos, à nossa descendência. Nós também temos e vemos este senso de pertencimento, de família, a uma comunidade, a uma igreja local. Nós vemos também um compromisso que é firmado quando os membros são batizados ou quando as pessoas se tornam novos membros, se convertem e recebem o batismo.
Bem como na Santa Ceia, também nós observamos e lembramos do sacrifício do nosso Senhor. Esses elementos, o pão e o suco, nos relembram do corpo do nosso Senhor que foi rasgado, do sangue dele que foi vertido para a purificação dos nossos pecados. Também nós somos alimentados espiritualmente à medida que nós comemos e bebemos mensalmente e participamos da mesa do Senhor. Além do que nós fazemos isso de forma comunitária. A gente não participa da Santa Ceia sozinho, mas como o corpo de Cristo. E também na disciplina, no exercício da disciplina, nós observamos e vivenciamos isso no nosso meio, a correção da parte do Senhor. Correção talvez de líderes, pastores da igreja, ou correção dos próprios irmãos diante de falhas, de equívocos. Nisso tudo uma história está sendo contada. Deus está redimindo o seu povo, Deus está purificando o seu povo, Deus está trabalhando no seu povo para o cumprimento do seu propósito. Nós vemos ajustes sendo feitos nas nossas vidas, aqui neste lugar. E também nós somos lembrados da disciplina do temor que nós temos que ter diante do Senhor, que é um Deus santo, que é um Deus puro, que é um Deus zeloso, que é um Deus ciumento do seu povo. Então a igreja é este teatro do Evangelho. Entretanto, a nossa confissão de fé diz que mesmo nas igrejas mais puras debaixo do céu, sem exceção, elas estão sujeitas à mistura e ao erro. Observarmos as marcas da verdadeira igreja não nos isenta de nós errarmos, seja na administração da palavra, seja na administração dos sacramentos ou no exercício da disciplina. Mas apesar da nossa imperfeição, a gente não pode ser negligente com essas ordenanças de Cristo. Não é porque nós somos passíveis de erro que nós vamos então abandonar essas ordenanças do Senhor, mas a gente vai procurar agir de maneira correta, adequada com a palavra dele, em obediência. Os irmãos observaram aqui no recebimento dos novos membros, 3 perguntas são feitas. Vocês creem em Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês? Vocês recebem a Escritura como o único livro inspirado por Deus, como regra de fé e prática? E a terceira, vocês recebem essa igreja local como parte, como vocês fazendo parte dessa igreja. Vocês se submetem aos presbíteros e pastores dessa igreja como representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil, para os ensinar, consolar, corrigir e, se preciso, disciplinar. Essas 3 perguntas sempre são feitas ao recebermos novos membros. Então, meus irmãos, como igreja de Cristo, parte do nosso trabalho também é o de educar, o de ensinar, o de corrigir e o de disciplinar por muitas vezes. Agora, nós estamos diante de um problema, se nós olharmos para a nossa sociedade, cada vez mais individualista, buscando cada vez mais autonomia. Então, falarmos sobre correção, sobre disciplina, nos nossos dias especialmente, beira a loucura. Tipo, o que você está falando? Então, se por um lado a sociedade trava uma luta ferrenha contra qualquer representação de autoridade, a palavra de Deus nos chama a nos sujeitarmos uns aos outros no temor a Cristo. A palavra de Deus nos chama a considerarmos o outro superior a nós mesmos. Então, como assim? É alguém me dizendo que eu estou errado? Ou é alguém me dizendo o que eu devo e não devo fazer? Parte do trabalho da igreja é este. E, de fato, isso pode ser bastante desconfortável. Mas isso é parte da vida em comunhão. Isso é parte do trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Isso é parte do processo de santificação. A obra do nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos perdoar dos nossos pecados, para nos lavar, para nos fazer nascer de novo e nos garantir a vida eterna. Entretanto, neste processo, diariamente o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, vai aparando as arestas, vai limpando aquelas coisas que ainda existem dentro de nós. Só que o Senhor faz isso também a partir da igreja local, também a partir da ministração da palavra, também a partir de uma admoestação, de uma correção, de um conselho que um irmão dá. A gente precisa lembrar que a igreja do nosso Senhor Jesus é um milagre. É um monte de gente diferente funcionando junto, vivendo junto, convivendo junto, tendo comunhão.
às vezes um pisando no calo do outro e tendo que perdoar e exercitar o perdão. De fato, é difícil viver a igreja do nosso Senhor. E a igreja é difícil, e se não fosse difícil, o Senhor Jesus não precisava ter morrido por ela. Mas isso não justifica nenhum de nós fazermos pouco caso dessa que é a noiva preciosa do nosso Senhor, pela qual o nosso Senhor Jesus morreu e nos chama para vivermos em comunidade, nos chama para encorajarmos uns aos outros, para servirmos uns aos outros, para nos submetermos uns aos outros, porque juntamente nós estamos sendo edificados como morada de Deus para a habitação no Espírito, juntamente nós estamos sendo purificados, lavados, crescendo no conhecimento do nosso Senhor. Então Jesus Cristo está trabalhando num monte de gente ao redor do mundo, que é o seu povo eleito. Ele está preparando a sua noiva para aquele grande dia e eu e você somos chamados para nos envolver com essa preparação. Quero ler com vocês o texto de 2 Timóteo 2, 24 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Até aqui. Então nós vemos aqui, neste trecho da segunda carta de Paulo a Timóteo, instruções do apóstolo Paulo ao seu jovem pastor, aquele que tinha sido deixado para dar continuidade na obra que Paulo tinha implantado a igreja em Éfeso, e deixa então Timóteo como sendo um pastor, como sendo aquele que vai dar continuidade na instrução do povo, no levantamento de líderes naquele local. E para a gente dar uma breve contextualizada, essa ideia de ser brando para ensinar, ter paciência e disciplinando os que se opõem, se dá porque alguns problemas estavam acontecendo naquela igreja, isso não é novidade, em qualquer uma tem. E quais eram esses problemas? No verso 14, ele fala sobre brigas a respeito de palavras que não servem para nada, contenda, gente falando que não deve, causando uma fusarca no meio do povo. No verso 16 fala sobre falatórios inúteis e profanos. E no verso 17 ele fala sobre Himeneu e Fileto, sobre eles estarem ensinando heresias no meio do povo. E este Himeneu foi um dos que Paulo entregou a Satanás para ser castigado, a fim de que aprenda a não blasfemar, e ele fala isso na primeira carta. Ele fez isso também com aquele cidadão lá da igreja de Corinto que estava dormindo com a mulher do próprio pai. Pelo menos nesses dois casos nós vemos isso. Paulo entregando pessoas obstinadas em seu pecado, com pecados absurdos, escandalosos no meio da igreja, entregando-os a Satanás, para que eles sejam castigados por Satanás. Mas também como uma forma de repreensão, de disciplina, uma forma de o Senhor exercer misericórdia na vida destes. Então é diante desse cenário que Paulo orienta o pastor Timóteo, dizendo: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas. A palavra brigas aparece várias vezes aqui nessa carta, mas deve ser brando para com todos. Aos Tessalonicenses, Paulo fala assim: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferirmos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Então essa ideia de ser carinhoso, como uma mãe que acaricia o próprio filho, é este mesmo termo que aparece no verso 24, quando ele diz que o servo deve ser brando para com todos. Então, apesar dos problemas, apesar dos pecados, das brigas, das contendas e até das heresias no meio da igreja, a orientação de Paulo é: seja brando para com todos. Seja brando, não perca o carinho, não perca o amor no tratar da igreja a qual você foi colocado como pastor. Então o servo, o pastor, o líder, ao exercer a sua autoridade, ele deve ser brando, amável, como uma mãe com um filho.
Mas ele segue dizendo: deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Então, Timóteo, diante dos pecados que você tem observado na igreja, diante das heresias, diante dos problemas que você tem visto, você precisa estar apto a ensinar aquilo que é verdade. Fazer oposição aos falsos ensinos que estão surgindo. Fazer oposição às más práticas que têm surgido no meio do povo. E aqui eu destaco a importância e centralidade do ensino das Escrituras para a manutenção da ordem entre o povo de Deus. O ensino das Escrituras, a pregação e proclamação do Evangelho. A Igreja de Cristo é essa comunidade dos discípulos. E ser discípulo diz respeito não apenas a crer em Cristo, mas a segui-lo até o fim e continuar neste processo diário de aprendizagem. Nós somos discípulos do Mestre, nosso Senhor Jesus, e Ele continua diariamente nos ensinando e a gente vai aprender até o fim das nossas vidas. Que a gente precisa. Ser discípulo é ser um aprendiz até o fim, e é isso que Jesus falou na grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Mas, a isso, ao ensino, Paulo acrescenta a paciência. E esse termo diz respeito a ser paciente diante de males e erros, ou de ser tolerante em relação às fraquezas do povo. A Revista Corrigida traduz paciência por sofredor. O servo do Senhor deve ser brando para com todos, apto para ensinar e sofredor. A gente lembra do servo sofredor, nosso Senhor Jesus, lá de Isaías 53. Diante das dificuldades, dos problemas, dos pecados, no meio da igreja, o servo do Senhor precisa também ser sofredor, paciente. E essa é uma das marcas do nosso Senhor, isso é parte do caráter do nosso Deus. O salmista diz que Deus é tardio em irar-se e rico em bondade. O nosso Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Então, este servo do Senhor precisa ser brando, deve ensinar, ter paciência diante das fraquezas dos irmãos. E ele continua no verso 25, e é a partir daqui que eu quero dar a ênfase na nossa mensagem. Verso 25, ele diz o seguinte: disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. E esse termo pode ser também traduzido, e ele é traduzido em diversas vezes no Novo Testamento como disciplina, como castigo, como correção ou educação. Mas talvez alguns possam perguntar, como assim? Cristo não sofreu castigo em nosso lugar? Por que está falando de correção? Por que está falando de disciplina? De fato, Cristo sofreu castigo no nosso lugar. Cristo padeceu no nosso lugar em sua morte substitutiva. Uma coisa é o castigo que Cristo recebeu por causa dos nossos pecados. Este castigo nós não teremos mais parte. O nosso Senhor sofreu este castigo completamente para nos comprar, para nos redimir. Agora, outra coisa é nós, como filhos de um bom pai, recebermos correções, disciplina, castigos do nosso Senhor. Todos nós pecamos. Somos simultaneamente justos por causa da obra de Jesus, do sangue dele que nos lavou, e pecadores, porque nós ainda habitamos aqui neste corpo corruptível, com suas inclinações pecaminosas. Por isso nós precisamos da contínua correção do nosso Pai nas nossas vidas. Quero te convidar a ler comigo Hebreus no capítulo 12, que talvez seja o texto mais conhecido que trata sobre a correção do Senhor, a partir do verso 4. Acho que não. Hebreus 12, eu vou ler do verso 4 até o verso 10, acompanhem comigo a leitura, diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas
Se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Duas coisas que eu destaco deste texto para nós é que a correção, a disciplina é para os filhos, não para os de fora. A disciplina é para aqueles que foram feitos filhos de Deus. E o Senhor aplica a sua disciplina, o Senhor corrige os seus filhos porque Ele os ama, porque Ele os quer bem. O Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito, a fim de dar a nós o fim que nós desejamos, e parte disso são ajustes, são correções, são instruções que o Senhor vai nos dando ao longo da nossa caminhada. Quero ler mais alguns textos para a gente pensar sobre, a gente vai ler bastante texto. Talvez vocês consigam ver aí o tamanho da letra. Deuteronômio 8:5 diz assim: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Jó 5:17, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Provérbio 3:11-12, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Mais um texto em Apocalipse 3:19, não está aí. Diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Então não tem como nós fugirmos disso, meus irmãos. E algo que nós precisamos ter em mente é que a falta dessas correções pode sinalizar um perigo para nós. A falta da correção, a falta da disciplina do Senhor. Diante disso, nós precisamos de fato pensar, eu estou no Senhor, eu pertenço a Deus, o Espírito está em mim. O Senhor, como meu Pai, tem me corrigido. E é uma possibilidade de talvez ainda alguns não serem filhos de Deus de fato. Mas outra possibilidade é a dureza do nosso coração, a obstinação nos nossos pecados, a resistência à voz do Senhor. E diante disso nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. Nós ignoramos o seu soprar, o seu falar, as suas admoestações nas nossas vidas. E essa disciplina ou correção de Deus, ela pode se dar de algumas maneiras nas nossas vidas. E a primeira que eu quero destacar é como a palavra do Senhor nos corrige. Salmo 19 diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Quando estamos diante da palavra do Senhor, diante da lei do Senhor, por muitas e muitas vezes, pecados são expostos. Nossa conduta é confrontada, porque nós nos olhamos e nos deparamos com isso aqui. E a palavra do Senhor traz luz para o nosso caminho. Ela ilumina o nosso coração. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Quando estamos diante da palavra do Senhor, em reverência, em temor, em submissão, abertos ao trabalhar do Senhor, parte do que ela faz em nós é julgar, separar o que é pensamento bom, o que é pensamento ruim, o que é propósito bom do que é propósito ruim no nosso coração. Então nós recebemos correções da parte do Senhor, sim, através da leitura, da meditação da palavra e, consequentemente, da oração, porque diante dessas coisas a gente precisa olhar para o Senhor, clamar por misericórdia, pedir perdão dos nossos pecados. Mas também nós recebemos da disciplina do Senhor através da comunidade, através da igreja local, e os irmãos também corrigem. A vida em comunhão nos proporciona isso. Levítico 19:17 diz, não guarde ódio no seu coração contra o seu próximo, mas repreenda-o, e não incorra em pecado por causa dele.
Lucas 17:3, Jesus fala: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. De novo esse termo aparecendo. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Aos Tessalonicenses, Paulo diz: também exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada. Antes de ler o texto de Tiago, eu pergunto aos irmãos, será que a gente tem levado em consideração essas instruções bíblicas? Porque, de fato, é custoso isso. Muitas vezes a gente vai se indispor com outro irmão. Afinal, quem gosta de alguém apontando algo errado nas nossas vidas? Claro que se isso for feito sem o tempero, sem o amor do Senhor, sem a graça, isso aí vai resultar em briga mesmo, em discussão. Mas, diante dessas instruções da palavra, a gente vai rejeitar, vai ignorar isso ou vai clamar para que o Senhor nos encha do seu Espírito, nos encha do seu amor, para que mutuamente a gente se edifique como igreja dele? Quando o irmão peca, ele pode ser repreendido, isso pode ser feito com calma, com amor, não é uma ofensa pessoal. Pelo contrário, é uma preocupação, eu amo você, eu sou parte do mesmo corpo, eu quero ver você bem, eu quero te ajudar de alguma forma, como pode? Seja para chorar só, para confessar o pecado, para orar, não sei. E destes textos todos, o que mais mexe comigo é o de Tiago, que fala: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Esse é um chamado do Senhor à igreja. Não está falando, Tiago não está falando para pastores, para presbíteros ou para os apóstolos. A carta de Tiago é destinada às 12 tribos da diáspora, ao povo de Deus. Se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu mau caminho errado, do seu caminho errado, salvará a alma dele da morte, cobrirá uma multidão de pecados. Jonathan Leeman, ao escrever sobre a disciplina, ele fala que na grande maioria das vezes, a disciplina ocorre de maneira informal e particular. Um irmão ou uma irmã em Cristo peca, e o outro irmão ou irmã aborda com amor a questão. Não é tão complicado. Alguém errou, o outro vai e corrige o erro, com amor. Meu irmão, você não pode fazer isso, não é assim que o Senhor nos chama para viver. Vamos olhar aqui junto para a palavra, o que a palavra diz sobre isso? É difícil, mas assim, não é muito complexo. É algo simples. Então, a palavra nos corrige, e os irmãos também devem nos corrigir. E o terceiro, irmãos também corrigem, mas aí eu coloquei no parênteses ali, como sendo os líderes. Aqueles, no nosso caso, que são eleitos pela igreja para governarem a igreja, para zelarem pela igreja, para cuidarem e pastorearem a igreja. O puritano Richard Baxter fala: depois de serem ministradas as repreensões particulares, surge também a necessidade de repreensões públicas, isto é, persuadir as pessoas a encontrarem modos de expressar arrependimento, orando por elas, restaurando os arrependidos e excluindo e evitando os impenitentes. É sobre isso que trata da disciplina eclesiástica, que é aquilo que dá um pavor, um arrepio. Após as repreensões particulares serem ministradas, isso através do corpo de Cristo, irmãos entre irmãos, ou às vezes através até da própria liderança, com repreensões particulares, surge a necessidade de repreensão pública quando o pecador continua impenitente, sem se arrepender, obstinado no seu pecado. Mas isso é feito regado à oração, na expectativa, como o texto diz para nós, de que Deus restaure aquele ao arrependimento. Quero ler com vocês um texto que trata dessa questão, que está em Mateus 18, te convido a abrir lá comigo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mateus 18, 15 ao 17, fala assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e o repreenda em particular. Essa é a primeira etapa. Diante do pecado do irmão, a repreensão particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Verso 16, mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Esta é a segunda etapa. Então, muitas vezes, como nós temos ouvido nesse mês, o diabo é o que cega o entendimento das pessoas, por conhecimento do Senhor, por conhecimento da sua palavra. Às vezes, numa repreensão particular, talvez não vai surgir muito efeito. Diante da falha, da falta de irmão, então você vai com mais uma ou duas pessoas, senta diante dele assim: meu irmão, é sério o que está acontecendo, a gente quer ajudar você. Verso 17, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Essa é a terceira etapa. Então, não atendendo à repreensão particular, a repreensão de uma ou duas pessoas, né, junto deste irmão, a terceira é exponha o assunto à igreja. E Jesus continua, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então, repreensões particulares, repreensões públicas e, por fim, a excomunhão. E, por fim, essa disciplina pública como forma de uma correção da parte de Deus àquele que está obstinado no seu pecado. O Jonathan Leeman cita também que, eventualmente, lembra, ele falou que na grande maioria das vezes a disciplina acontece de maneira informal e particular. Um irmão corrigindo ao outro, e assim as coisas vão acontecendo. Eventualmente, porém, o processo ocorre de maneira formal e pública, que é o que, de modo geral, as pessoas querem dizer quando mencionam a disciplina da igreja. A disciplina eclesiástica formal é o caminho adequado quando a falha de um membro em sua representação de Jesus se torna tão marcante e habitual que a igreja deixa de acreditar que ele é cristão. A igreja deve, então, revogar a confirmação da profissão de fé dessa pessoa. Gente, isso aqui não é um teatro que a gente faz quando nós recebemos novos membros, quando a gente lê o credo apostólico, quando a gente se submete ao corpo de Cristo, à autoridade instituída pelo Senhor nessa igreja. É um compromisso que nós fazemos público de fé com os nossos irmãos. Eu faço parte do mesmo corpo que você faz parte. Nós somos membros uns dos outros. Eu vou chegar lá. Avançando, então, ele fala que a excomunhão somente é necessária nos casos de irmãos obstinados, aqueles ao qual não lhes foi concedido arrependimento por seus pecados. Isso é feito baseado nas palavras do próprio Senhor Jesus. Isso é um ato de obediência. A gente tem que ter em mente que, desde uma repreensão particular de um irmão corrigindo outro irmão, há talvez uma chamada de atenção da liderança da igreja, todos e qualquer movimento de disciplina são movimentos redentivos, que têm por intenção, por objetivo, o resgate da pessoa. Não é um negócio para fatiar algo sabe? Vai embora. Não, são todos movimentos redentores, redentivos do Senhor. A intenção última disso tudo é a restauração do irmão, a sanidade, a pureza e o retorno à comunhão, havendo o arrependimento. Então, estes processos, e como este autor nos ajuda a entender, eventualmente esse processo ocorre de maneira formal e pública. Então, quando você vai ler e estudar um pouco sobre, tem pessoas que são mais abruptas, talvez, ou igrejas, irmãos que são mais abruptos, no que diz respeito a repreensões públicas, como sendo estas já um processo de excomunhão. Mas o nosso próprio manual também fala como sendo ainda uma chance do pecador se reparar diante da comunidade. E sim, aquele embaraço, aquela vergonha sofrida diante da comunidade é algo que serve
É algo da parte de Deus que serve como uma chamada de atenção. Relembra do compromisso que você fez com essa comunidade. Relembra que os pecados que você comete não só prejudicam a si mesmo, mas também aos irmãos que estão ao teu lado, porque a gente é membro uns dos outros, cada um com uma função determinada pelo Senhor. Se faltar um, está fazendo falta. A parábola das ovelhas nos ensina isso. O Senhor Jesus deixa as 99 e vai atrás de uma. Você é importante para essa comunidade ou a outra comunidade na qual você faz parte. Então o Senhor corrige aqueles que ama. Isso de forma secreta, ou na presença de alguns irmãos, ou, se necessário, através da comunidade de fé. Vamos pensar juntos sobre alguns benefícios dessa correção ou disciplina na igreja. Primeiro, nós temos confirmada, assegurada a nossa filiação, bem como o pertencimento ao povo santo. O texto de Hebreus fala, se vocês estão sem disciplina, sem correção, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Então, apesar de ser doído ser corrigido por alguém, e o autor de Hebreus vai falar isso, a disciplina, quando ela é aplicada, de início ela é ruim, ninguém gosta de ser corrigido. Mas ela vai gerar frutos de arrependimento, ela vai gerar frutos de justiça. E é difícil ser corrigido por alguém. É difícil ser corrigido por alguém. Mas a gente precisa ouvir, a gente precisa receber aquilo no nosso coração, entregar aquilo diante do Senhor, mas também nos alegrarmos pelo fato de que nós fomos comprados pelo nosso Senhor Jesus, pelo fato de que nós pertencemos a uma comunidade, pelo fato de que tem irmãos que se preocupam com a gente, de que existem líderes que se preocupam com o estado da nossa vida, com o estado da nossa alma. Este é um benefício dessas correções. Nós também experimentamos a correção e também o perdão dos pecados. Por muitas vezes, a acusação é cessada nas nossas vidas quando essas coisas são acessadas. Quando a luz vem diante das nossas faltas, somos corrigidos, então confessamos os nossos pecados e recebemos o perdão dos nossos pecados. Nós avançamos no processo de santificação também através da disciplina. O próprio Senhor Jesus diz a respeito dele que aprendeu a obediência através do sofrimento, nas coisas que sofreu. Ele, sem pecado, Jesus, perfeito, ele é Deus. Ele aprendeu a obediência nas coisas que sofreu, que dirá nós. A gente vai ter que sofrer, sim, alguns ajustes, algumas chamadas de atenção, alguns conselhos dos nossos irmãos, para a gente avançar nesse processo. Nós também somos habilitados para a obra de Deus, através dessas correções. Tito 2:14 fala que ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqueles que estão entregues aos seus pecados, envoltos pelos laços do diabo, obstinados, sem arrependimento, eles não estão aptos à prática das boas obras. Só que foi para isso que o Senhor nos salvou. Ele preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nela, para que assim a sua igreja seguisse vitoriosa, para que assim o reino de Deus avance através das nossas vidas. O nome de Cristo também recebe glória através disso, porque a igreja é purificada. A igreja é purificada, os pecados são perdoados, os crentes são lavados, e o temor do Senhor cresce em nosso meio. Então, sempre que nós vemos a correção do Senhor acontecendo, em qualquer medida, de qualquer forma que seja, nós somos lembrados, opa, pera, preciso me posicionar. Nosso Deus é santo. Nosso Deus deseja que a gente caminhe em santidade, em pureza. Nosso Deus deseja que nós caminhemos no amor a Ele, no amor um ao outro. A igreja é purificada e o temor do Senhor cresce no nosso meio. Mas continuando no verso 25, diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem a Ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então o foco da palavra do apóstolo Paulo é aqueles irmãos que não vivem mais em arrependimento,
Aqueles irmãos que estão como que embriagados por causa de seus próprios pecados. E no verso 26 ele diz que esses irmãos estão enredados pelo diabo, cumprindo a vontade dele. Eles caíram no laço do cão, do capeta, e estão fazendo a vontade dele, não a vontade de Deus. É uma condição meio desesperadora. E João Calvino, ao comentar este verso, ele fala que isso é verdadeiramente chocante, quando o diabo tem tanto poder sobre nós, que ele nos arrasta como escravos em cativeiro, aqui e ali, no prazer dele. Essa é a condição de todos aqueles a quem o orgulho de seu coração se afasta da sujeição a Deus. Essa é a condição de todos aqueles a quem o orgulho de seu coração se afasta da sujeição a Deus. Então, meus irmãos, sim, de fato, o diabo pode exercer este poder sobre crentes, de os prender para fazerem a sua vontade. Talvez alguns de nós nos percebamos presos nessa manhã em determinadas práticas, em determinados pecados. Talvez você se perceba impotente diante de algumas lutas e desafios que você vem enfrentando na sua vida. E isso, em parte, se dá pelo próprio orgulho, pela própria inclinação caída do nosso coração, pela dureza do nosso coração, pela falta de arrependimento, pela falta de, na luta contra o pecado, nós irmos e resistirmos até o sangue, como diz o texto de Hebreus. Então, apesar do diabo aparecer aqui, o problema não é o diabo, mas a falta de arrependimento. O problema é o nosso coração, o problema é o pecado. Ele apenas se aproveita disso para nos enredar, para encher a nossa cabeça de bagunça, de mentira. Agora, a boa notícia, meus irmãos, é que Cristo triunfou sobre o diabo na cruz. Cristo triunfou sobre o diabo na cruz. O apóstolo João fala que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quem está, de fato, em Cristo, vence o diabo. Basta que nos acheguemos a Ele em sujeição, em rendição, em humildade, reconhecendo a nossa necessidade de salvação, de perdão, de libertação. Porque a gente está como que preso para cumprir a vontade do inimigo e não a do Senhor. Jesus Cristo venceu e com Ele nós venceremos. Nós, igreja, comunidade dos discípulos, dos santos do nosso Senhor. Então eu quero pensar. Você consegue passar aí, por favor? Que deu um tilt. Desculpa. É isso aí, não tem mais slide. Como nós vencemos Satanás na igreja? E algumas práticas que podem nos ajudar. Primeiro, a perseverança na palavra do Senhor. E na comunhão. Vir aos cultos é extremamente importante. Ouvir a pregação da palavra é extremamente importante. Não saia antes da pregação da palavra acabar. Não falte um culto de Santa Ceia, meu irmão. Não falte o culto de Santa Ceia. Nela nós somos alimentados do nosso Senhor, nós somos nutridos espiritualmente. Se envolva em grupos pequenos na nossa igreja, em comunidades, tá? Não tem grupo para todo mundo ainda, vai ter em algum momento. Mas você não precisa disso. Participe das programações, venha na sala de oração, se envolva com outros crentes. Essa é uma das formas que o Senhor nos fortalece para vencermos Satanás como igreja. Também a prática da confissão ou da prestação de contas. Isso pode ser feito com um irmão, isso pode ser feito através do ministério de aconselhamento. Alguém não sabia que nós temos um ministério de aconselhamento? Faça um sinal, né? Os visitantes obviamente não sabem, então todo mundo sabe. Sempre na saída tem um folderzinho onde você pode entrar em contato a fim de buscar um aconselhamento. E você flega que área da tua vida você está precisando ser aconselhado. E uma das opções lá é confissão. Olha isso, está na mão. Você pode marcar um horário para confessar um pecado ao teu irmão. Algo que você está acorrentado, cujo pecado está trazendo peso, condenação, acusação para a sua cabeça. Nós sim pedimos perdão diariamente dos nossos pecados ao nosso Senhor. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Mas o apóstolo Tiago também nos orienta a confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros a fim de sermos curados.
Então essa é uma das formas também de vencermos Satanás na igreja. Confissão de pecados, prestação de contas. Meu irmão, minha vida não está legal. Não está legal, eu preciso de ajuda, eu preciso de força. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, o apóstolo João diz. Confessarmos os nossos pecados, prestarmos contas, é nos colocarmos na luz. A minha vida está assim, eu vou me colocar debaixo da luz do Senhor. Mas não é uma luz para condenar, não é uma luz para acusar, mas é uma luz para separar aquilo que é ruim de dentro de nós, nos purificar, calar a acusação do inimigo nas nossas mentes. Nós vencemos também Satanás na igreja através da paciência, da longanimidade. Não é caça a pecado de ninguém. E é importante sempre nos lembrarmos do cisco no nosso olho antes de querer tirar a trave do olho do irmão. De novo, eu repito, vai demandar trabalho nosso. Mas o Senhor Jesus nos orienta. Porque depois esse texto fala, depois que você tirar o cisco, você vai então e tira a trave do olho do teu irmão. Ele não fala só, você tem, eu inverti? Então, ele não fala só, tipo, limpa o teu olho e vai embora. Não. Reconheça a tua condição, de que você também é pecador, de que você precisa de misericórdia, de graça, mas depois vai e ajuda o teu irmão naquilo que está atrapalhando ele. Provérbios diz que avançando, correção no amor do Pai, também é uma forma de nós vencermos Satanás na igreja, através da correção amorosa do nosso Pai. Então somos passíveis de erros, nós temos pontos cegos na nossa vida. Quem quase já matou algum motoqueiro por causa de ponto cego sabe como é complicado. Você está dirigindo e você, espero que dê a seta, você vai mudar de pista e do nada surge um motoqueiro, porque você não enxergou ele. Assim é na nossa vida. Nós temos questões problemáticas, as quais nós não enxergamos. E apenas a vida em comunidade torna possível essas coisas virem à tona, esses erros virem à tona. Nós temos pontos cegos. E o nosso Senhor deseja também corrigir estes pontos cegos, isso através da vida uns dos outros. O provérbio diz que quem retém a vara odeia o seu filho. Então, nessa relação de pai para com o filho, é o amor do pai pelo filho que o corrige, que o disciplina. Então, a disciplina, meus irmãos, ela deve ser um ato de amor e não de ódio. É um ato de família, na comunidade. A correção é feita de um pecador para outro pecador, na intenção de ajudar, na intenção de essa edificação mútua. Por isso nós precisamos de muito temor sempre que nós formos corrigir alguém. Tenha cuidado. Não fale imediatamente aquilo que você pensa, aquilo que você considera errado. Se tranca no teu quarto, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero parar de viver para mim mesmo, quero ajudar os meus irmãos. Antes, faz um scan aqui, me purifica do que eu não estou me vendo. Enche-me do amor do Senhor, enche-me do seu Espírito, enche-me do temor do Senhor, para que eu possa ser bênção na vida do meu irmão. Porque, apesar de ser óbvio, talvez alguns não pensem nisso. 2 pastores e 3 presbíteros na igreja não conseguem auxiliar todos os irmãos em suas questões, não conseguem corrigir os irmãos em todas as suas questões. Por isso nós somos chamados para nos envolvermos uns com os outros, mas sempre no zelo do Senhor, no amor do Senhor, no cuidado do Senhor. E outra forma também de vencermos Satanás na igreja é nos envolvermos no serviço da casa de Deus. E deixarmos de ser espectadores, consumistas, que vêm apenas para consumir uma palavra, um louvor, tá, beleza, vou embora. Porque o envolvimento no serviço, e neste lugar, muitas vezes, é onde as nossas falhas ficam evidentes. Porque você tem que lidar com um irmãozinho que não serve do jeito que você considera correto. Você vai ter que lidar com o irmão que talvez fala de um jeito que você acha que é grosseria, mas às vezes é só o jeito do irmão. Você vai ter que aprender a perdoar. E a lista é infinita. Trabalhar na obra do Senhor, na igreja do Senhor, envolve este ferro que afia o outro ferro, essa vivência em irmãos, um afiando o outro, um trabalhando em favor do outro, para que a gente seja conformado à imagem de Cristo.
e livres dos laços do diabo. Para concluir, meus irmãos, eu lembro que Nosso Senhor tem uma aliança com cada um de nós. Nosso Senhor nos comprou, nos resgatou. E Ele começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai completá-la. Ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. E parte dessa obra está confiada a nós, igreja. De nós a realizarmos também na vida do nosso irmão e o irmão da mesma forma realizar na nossa vida. Isso não diz respeito apenas aos membros da igreja, mas obviamente também aos presbíteros da igreja, aos pastores. Em determinado momento, Paulo precisa corrigir Pedro, e ele o faz de forma pública, porque Pedro estava de vacilação com os judeus. Ora, ele estava lá com os gentios, desculpa. Ele estava com os gentios, aí chega a trupe do Tiago, ele, opa, deixa eu sair daqui, deixa eu voltar aqui para os judeus, e Paulo fala que Pedro, o apóstolo Pedro, se tornou repreensível. E ele foi corrigido diante da comunidade pelo apóstolo Paulo. Gente, isso não é briga de ego, é o amor do Senhor. É o serviço do Senhor acontecendo na igreja. E essa obra acontece em grande parte de forma comunitária na igreja local. Então talvez você esteja desinteressado da comunhão e quase desistindo de congregar. Talvez você esteja rodando por várias igrejas. Talvez você não esteja frequentando igreja nenhuma e seja cristão, seja nascido de novo. Ou talvez você está aqui há um tempo, mas ainda não assumiu um compromisso de membresia com a igreja. Essa palavra é para você também, meu irmão. A orientação bíblica a nós é: não deixem de congregar. Não deixem de congregar. Supere as expectativas frustradas com a igreja e também as suas próprias falhas. Supere as expectativas frustradas com a igreja. Firme ou reafirme o seu vínculo com a igreja local, aqui ou em outra igreja. E não deixe de congregar, porque isso é indispensável para o seu progresso na fé. E por fim, meus irmãos, relembro das palavras de Jesus, onde ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Contra a igreja do Senhor. Coloque em pé, vamos orar. Te encorajo, se necessário, procure um irmão, membro do conselho, pastor, presbítero, líderes. Não viva sozinho, não lute suas lutas sozinhos.